calhamaços ou livros curtinhos para se ler em um dia. Que tal os dois? No vídeo de hoje vou atualizar vocês das minhas últimas leituras em que vão ter calhamaços, livros curtinhos. São leituras extremamente impactantes e transformadoras. Na verdade, quando eu fui fazer o vídeo da semana passada, que é a tag dos 50%, eu percebi que aqui no canal ficou com uma lacuna. Eu fiz os vídeos de atualização nesse formato das minhas leituras de janeiro, fevereiro, março, mas abril, maio e junho ficaram de fora. Então esse vídeo aqui é para preencher essa lacuna com as minhas leituras desses 3 meses. Por quê? Como uma boa geminiana que sou, não conseguiria simplesmente deixar essa desorganização aqui no canal e atualizar vocês apenas com as minhas últimas leituras de julho, tá? Então vou fazer esse preenchimento aqui para depois atualizar vocês com as minhas leituras de julho no próximo vídeo do canal por aqui. Tá bom? Eu separei na ordem do que eu fui lendo, lembrando que tudo que eu citar aqui vão ter os links aqui no box de descrição. Não se esqueça de curtir, se inscrever se você é novo por aqui, de hypar esse vídeo também e depois a gente comentar aqui sobre as nossas leituras nos comentários, tá bom? Eu separei, como falei, né, na ordem que eu fui lendo ao longo desses 3 meses. E a primeira delas foi justamente ali na Semana Santa, então logo ali no começo ali de abril, e foi uma experiência maravilhosa, que é O Manto de Cristo, do Lloyd Douglas. Esse livro, ele está na minha lista dos 12 livros para 2026, ele faz parte do desafio, e ele surgiu na minha vida a partir daquele meu esquema de pirâmide literária do quê? De Quo Vadis, é claro. Dali eu li um livro chamado Ben-Hur, que eu li em janeiro, e peguei esse Manto de Cristo para ler em abril. Então, assim, tô amando esse esquema de pirâmide cada vez mais. Tem vídeo aqui no canal explicando mais sobre outros livros que surgiram a partir dessas leituras. Quo Vadis é um livro que os 3, né, só falando assim, ele se passa no período do Império Romano. Então, são livros cristãos, são livros de um romance histórico que tem esse pano de fundo cristão na história. Então, pegando ensinamentos de Cristo, a questão de transformação por meio de fé, desses valores que são muito lindos, muito ricos de ler, de acompanhar. A gente se sente muito tocado nessas histórias. Quo Vadis vai ter um pano de fundo ali, em que a gente vai ter muita história, né, do romance de um romano com uma cristã, a Lígia. Então vai mostrando muito o amor ali, sendo um motor ali responsável por essa transformação e de aparecimento dessa fé neste romano. Em Ben-Hur, a gente vai ter muita questão de uma vingança, né, do Judá, em que ele quer se vingar do seu amigo Messala, justamente por ter feito uma traição em relação a ele, ser acusado. E a gente tem muita questão de até que ponto vale a vingança, até que ponto isso vai trazer um preenchimento. Então a fé como nessa contraponta ali muito interessante. Aqui em Manto de Cristo, temos a história, sim, do Marcelo, um soldado romano apaixonado por Diana, mas isso acaba ficando muito, muito em segundo plano. Aqui vai focar na situação em que esse soldado romano ele acaba designado a participar da crucificação de Cristo. Então ele vai ser um dos que vai pregar Jesus ali na cruz. Isso vai lhe mexer demais, né? Vai levar à depressão, uma espécie de depressão nele. E não somente isso, além de participar, de pregar Jesus na cruz, e ele achando de alguma forma, assim, ele nem sabendo se esse cara, né, essa pessoa ali, na verdade, nem sabia quem era de fato, nem sabia se ele realmente era para ser condenado ou não, mas algo ali já estava incomodando ele. E além disso, vai participar de um sorteio ali, na verdade, uma disputa por meio de jogo de dardos, né? Em que ele acaba ganhando o manto de Cristo, essa túnica aqui, em que ele vai vestir. E ao fazer isso, tudo na vida dele se transforma, piora, na verdade, né? E ele, juntamente com o escravo Demétrio, depois que vai perceber essa mudança a partir dessa presença, dessa túnica aqui, os dois, principalmente incentivado ali por Demétrio, vão partir numa jornada, tanto de uma viagem interna, né, essa viagem íntima ali, quanto geográfica. Eles vão acabar visitando todos os lugares, né, atrás desse homem que foi crucificado, vai entender quem foi Jesus Cristo, e vai percorrer todos esses lugares, encontrando pessoas que eram próximas a ele. Então aqui já passou um pouco, ali Jesus já teve a ressurreição, mas ele não sabe disso, ele acredita que o homem foi morto e tal, então ele tem tudo isso para descobrir. Então a gente vai ter em contato ali com os milagres de Jesus, as pessoas que foram tocadas por ele, transformadas por Jesus. Então a gente vai aos poucos, assim como Demétrio, tendo esse contato, reacendendo essa fé na gente, revivendo esses momentos muito bonitos. Então a gente vai visitando, vai tendo esse contato, repassando vários milagres aqui, muito, de forma bem intensa. E é muito bonito ver essa transformação surgindo no Marcelo e aparecendo no Demétrio também. Então esse livro tem toda essa temática muito
forte. Então eu gostei muito dessa experiência de leitura. Depois eu li também um livro, também do meu desafio dos 12 livros para 2026, que é o Lendo Lolita em Teherã, da Azar Nafisi. Esse livro eu fui com muitas expectativas, confesso pra vocês. Eu sempre vejo muitas pessoas falando muito bem desse livro e tá sempre em várias listas, mas calma, na verdade, não é que eu não gostei, eu gostei muito desse livro, tá? Mas eu fui com aquela expectativa de querer devorar esse livro, falando assim, eu vou amar, um livro que fala sobre outros livros, mostra a literatura como uma força de resistência para essas mulheres sendo oprimidas pelo governo e tal. Eu falei, nossa, eu vou amar, né? Fala de várias outras obras aqui dentro também. Então, eu esperava um livro talvez com uma velocidade maior, que eu ficasse muito mais engajada na leitura. Eu peguei um livro, na verdade, que eu tive mais dificuldade do ritmo dele, né? Eu até queria ir mais além, mas realmente é um livro que te convida a ir devagar, por causa justamente dessa temática da Revolução Iraniana, de entender muito o que acontece, né, naquela região, muitos personagens que vão aparecendo, então essa questão política acaba, pelo menos no meu caso, dificultando mais a leitura dessa obra. Aqui nós temos, como eu falei para vocês, o livro como uma ferramenta ali dessa resistência. Então tá ali no subtítulo, é Memórias de uma Resistência Literária. Então a Zahra Nafisi, uma professora de literatura, ela acaba criando um grupo de literatura, um grupo de leitura, na verdade, né, com 8 mulheres ali, justamente para usar os livros ali como essa tábua de salvação de alguma forma, né, resgatar ali, mostrando os livros de forma, dando exemplos ali de como a literatura pode ajudar e algumas coisas que estavam sendo vividas ali, mostrando fatos na literatura e fazendo esse paralelo, o que eu achei bem interessante. Mas assim, primeiro aviso para vocês aqui vai falar de 4 obras principalmente, que é a Lolita, que dá o nome ao livro, o Grande Gatsby, tá, do Fitzgerald, também o Daisy Miller, do R. James, e também Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Tem muitos spoilers dessas obras, principalmente de Lolita e de Grande Gatsby. Eu já li sabendo disso, tá, então fui com minha conta e risco. Orgulho e Preconceito eu já li, essas outras obras não, do R. James eu já li alguma obra e tal, mas foi uma experiência interessante. Até o que cansou aqui é porque tem vários momentos do texto em que tem fragmentos mesmo do próprio texto do livro. Então você vai ter vários momentos que você vai estar lendo aqui trechos de Lolita, trechos de Grande Gatsby, esses 2 livros principalmente. Gostei muito da parte aqui de Lolita, em que dá até motivo de dar o nome a esse livro, né? Porque lendo Lolita em Teherã, e eu tinha vontade de ler Lolita, mas bem remota, mas depois que eu li esse livro, eu fiquei com mais vontade ainda de ler o Nabokov. Até porque é um escritor que ela vai falar várias vezes, principalmente no início do livro, vai se referenciar a ele, várias outras obras do Nabokov e Lolita. Na verdade, Lolita ela vai falar aqui que o narrador, né, o personagem ali, ele quer silenciar a imagem de Lolita, quer criar uma imagem dela que não é tão real assim. E é o que faz esses regimes opressores, né, querem silenciar a voz dessas mulheres. Então, ela mostra muito isso ao colocar a leitura desses livros proibidas, nessas leituras do Ocidente, nesse grupo, como uma forma delas enxergarem o que elas estão vivendo. Então ela traz esses livros e mostra nesses debates ali, tira esses ensinamentos. Então Lolita isso, o que estava acontecendo naquele livro não é exatamente aquela história da pedofilia, desse assédio e tal, mas com uma forma de opressão ali, né, de silenciar a imagem dessas mulheres. Então a gente vai enxergando isso em vários outros momentos, como em Grande Gatsby, da questão do sonho, né? Então você ficar buscando um sonho americano, esse sonho do passado, essa questão que não se realizou. Então tem vários outros debates, assim, por exemplo, de Jane Austen, a questão de casamentos ali nessa cultura, dos diálogos também, muito importante na obra da Jane Austen, mas trazendo isso para a realidade delas. E também interessante, inclusive, quando você para que o livro tem justamente isso, essa parte de cada uma dessas obras. Então é um livro que valeu muito para você entender não vou dizer que você vai entender, mas vai ter muito contato com essa outra cultura, o que é muito importante pra gente por meio dos livros, tá? Gostei muito da experiência, mas fui com as expectativas mais elevadas, mas assim mesmo eu recomendo essa obra. Eu quero muito ler umas que já vi outras pessoas me recomendando e recomendando em outros lugares, que é a HQ Persépolis. Diz que é uma boa complemento para esta obra aqui, então eu quero fazer isso para entender mais também e ser bem interessante. Enfim, depois eu li foi o Caderno Proibido de Alba de Céspedes. Aqui nós temos uma literatura italiana, né? E que é uma forma de romance epistolar, talvez.
Na verdade, é um diário, né, são entradas de forma de diário aqui, em que a personagem aqui, ela vai comprar esse caderno, tá, a Valéria, ela compra esse caderno proibido, num dia proibido ali, e ela leva escondido na família. Ela é casada, tem 2 filhos, e ela é aquela mulher que vive no automático, aquela rotina dela, em que não é tão valorizada, assim, pela família, então, ela cuida da casa, ela faz isso, o trabalho dela não é tão importante, sabe aquela história do homem achar que o trabalho dele é mais importante, os filhos não dá tanta importância do que ela faz em casa, coisas do tipo. Então ela é muito silenciada. E nesse caderno em que ela vai começar a colocar os desabafos dela, ela vai ver muitas das rachaduras que está a vida dela. Então ela vai acabar encontrando isso. No fato de que ela até começa ali o livro, né, os depoimentos dela, o diário dela, falando que ela não sabe se vai ter o que dizer ali, né, porque a vida dela é comum, uma rotina, naquele piloto automático. E à medida que ela vai escrevendo ali, ela vai encontrando que ela precisava desse momento, desse espaço dela, né, do teto só dela, no caso, aquele espaço só dela. E ela tem que esconder esse caderno, esse diário, né, então ela não tem esse momento dela, a gente vê ela buscando momentos ali, escondida da família, dos outros ali, porque tudo é muito proibido, ela não tem esse momento, desse silêncio, de se entender nessa viagem do interior dela. Todos nós precisamos desse momento, com nós mesmos, né, desse autoconhecimento. E com isso ela percebe essas rachaduras que estão na vida dela, ela vai encontrando isso, os problemas que ela tem com o marido, coisas que ela não gosta, coisas que ela tem com os filhos, o dilema tanto com a filha dela, com o filho dela, e os problemas que vão aparecendo na vida dessa mulher. Então isso mostra como a importância da escrita na nossa vida faz com que você tenha vontade de ter um diário, faz com que você tenha vontade de resgatar esse contato com a escrita mesmo, justamente porque ela nos dá esse desabafo, quase meio que uma terapia mesmo, o que a Valéria aqui vai encontrar. Tem um momento aqui da leitura que deu uma assim, diminuiu um pouco o ritmo ali quando entra numa temática ali específica, mas depois o livro volta a engrenar de uma forma muito legal, tá. Então tem diálogos aqui no meio desses diários aqui, em que ela vai contando coisas que vão acontecendo, então situações de medo, situações de angústia, é bem bacana de acompanhar e quero ler outros livros da Alba de Céspedes, com certeza. Agora um livro aqui que é daqueles pra te fazer chorar, tá. É um livro que eu até acho que comentei como um dos livros que me fizeram chorar, né, nesse primeiro semestre, é com certeza Quando os Pássaros Voam para o Sul, da Lisa Ridsen. Esse livro ele foi até inspirado em algo que aconteceu realmente com ela, né, na história com a avó dela. Então você encontra nesse livro até entradas, por exemplo, que deixava os cuidadores. Então nós temos o Bo, que é um personagem aqui com mais de 80 anos, então ele tem esse serviço de cuidadores, né, ele não pode ficar sozinho, então tem sempre alguém indo na casa dele, ver se ele comeu, se ele tomou banho, cuidando dele dessa forma. Ele tem um cachorro, que é muito amigo dele, e o filho de longe fica monitorando tudo isso. A Lisa, ela teve isso, né, depois que o avô dela, se não me engano foi o avô, tá, ele faleceu, ela descobriu esses escritos que cada um deixava para o outro, sinalizando, né, o que tinha acontecido, se comeu, se tomou banho, essas coisas assim, e dali ela acaba fazendo isso justamente nesse livro aqui. Eu achei a forma bem interessante do que acontece, então a gente tem lacunas ali entre uma parte e outra, e tem períodos, assim, diferentes, tem uns que passam um dia só, horas só, e tem um tempo maior também. A gente vê um homem ali, né, com mais de 80 anos, como eu disse pra vocês, em que ele tá longe da esposa dele, porque ela tá com uma doença, que não reconhece mais ele e ele tá afastado dela. Tem também a dor do envelhecimento, das suas limitações que vão aparecendo, então ele se dá conta que coisas que ele não consegue fazer. O filho sabe disso, então ele percebe que um homem que não tá cuidando mais de si, ele não é apto mais para cuidar de um cachorro. Isso machuca muito nós, tanto o Bo quanto nós leitores, em perceber que o filho tá criando esse distanciamento entre o cachorro e o dono. Mas o filho tá muito preocupado, então a gente entende o filho, tem hora que a gente odeia esse filho, mas entende. E o Bora ali sofrendo justamente porque ele tá vendo o corpo dele cada vez mais limitado, cada vez as mudanças físicas mesmo, nas aparências, mas das limitações de coisas que ele fazia antes, mas não consegue mais fazer.
as amizades também, o que sobra dele, né. Então ele revisitando essa questão das lembranças do passado dele, e essa questão de lidar com a realidade aí do envelhecimento. Então é um livro que faz você refletir muito sobre essa temática, sobre isso, sobre pessoas na sua família, sobre seus avós, sobre você mesmo. Então ele é um livro que, dá aquele, sabe, aquela vontade de dar uma escorridinha de lágrima, assim, com certeza, tá. Agora, aquela leitura que é o favorito do ano até agora, eu acho assim, muito dificilmente vai desbancá-lo, tá, que é Os Miseráveis, do Victor Hugo, até porque esse escritor virou um dos favoritos da vida. Eu tinha certeza que esse livro iria me marcar demais, não só porque ele é esse tamanho, que é um colosso aqui da literatura, né, um calhamaço aqui em todas as formas, todos os sentidos possíveis. É um livro extremamente impactante. O Victor Hugo, ele escreve de uma forma simples, mas ao mesmo tempo poética. Ele constrói personagens bastante, bem desenvolvidos, né, muito marcantes. Então você acompanha o Jean Valjean, mas você sabe muitos detalhes da Fantine, da Cosette, do Marius. Os personagens secundários também, por exemplo, o bispo, o Thénardier. Então, o Javert também você sabe bastante. Alguns você vai se afeiçoar muito, torcer muito, chorar muito por eles, outros você vai ter raiva de todas as formas possíveis. Então você acompanha o Jean Valjean, um homem que foi preso por roubar, pão para alimentar os sobrinhos. Então ele é condenado a 19 anos de prisão e nas galés. E com isso, a forma como logo no início ele é impactado pela a encontro ali com o bispo, e como isso vai ser transformador na vida dele. O Victor Hugo, ele tem a gente vai ver em várias situações aqui, ele fazendo paralelos com alguns personagens ali, que tem a história de vida parecida, tem um passado parecido, leva uma vida um pouco ali de forma similar, só que alguma coisa na vida desses 2 personagens que ele vai estabelecendo ali, tem alguma modificação, de repente um teve um sinal, teve um contato com a fé, teve um contato religioso, teve um contato com o amor, teve um contato com uma família específica, e com isso teve uma modificação, e eles pregam coisas diferentes. Então, alguns sentimentos ali, colocados nessa rotina, colocados em contato com certas pessoas, né, como isso modifica um ser humano. Então, é um livro que vai falar sobre a humanidade. Então, é um livro extremamente importante de ser lido. Por isso que logo no início aqui, enquanto houver alguns maus na sociedade, esses livros como esse aqui, eles serão necessários sempre de serem lidos. O que é bondade? O que é justiça? É fácil? O que é mais fácil de ser? Ser bom, ser justo? Qual a diferença disso? É que nem quando a gente vai falar: "Ah, eu quero buscar vingança, né, tô buscando a justiça". Tem diferença ser bom, ser justo, buscar a justiça, a vingança. Esse livro ele vai falar sobre amor, sobre religião, né, sobre fé, sobre família, sobre perdão. Ele fala sobre política, né, sobre história. Então o Victor Hugo aqui, ao fazer as digressões famosas, ele dá baita aula de história, por exemplo, da Batalha de Waterloo ali. Então, assim, é um livro que mexe com seus sentimentos. Você torce por Jean Valjean e outros personagens, é claro, para que Jean Valjean virou um favoritaço, um personagem, assim, quando você pensa um grande personagem favorito das últimas leituras que eu fiz, ou até da vida mesmo, Jean Valjean vai aparecer sempre, porque você se identifica, se solidariza ali com ele, entende os dilemas que ele passa, os impulsos que ele tem de fazer, você torce que ele faça algumas coisas ali, que ele se vingue de alguma coisa que aconteceu com ele, mas depois, juntamente com ele, você percebe que ali estaria fugindo dos ensinamentos do bispo, do que ele queria pregar para a vida dele, essa transformação por qual ele passou. Então, o livro é extremamente impactante, transformador do início ao fim. Eu sei que você pode se assustar tanto pelo tamanho, também principalmente por conta das famosas digressões que são faladas de Victor Hugo. Sim, algumas podem ser cansativas, mas elas fazem sentido estar ali. Até porque ele quer construir esses personagens de uma forma que você entenda o passado deles, o presente deles, e que você entenda por que eles praticam certas atitudes. Então, ele não coloca os personagens do nada. Então, ele cria uma situação ali, e com isso ele vai ter essas digressões, como os esgotos de Paris, mas aquilo ali para você entender a situação em que o personagem estava inserido naquele lugar ali, por que ele iria passar. Então, para você sentir realmente na pele o que esses personagens estão vivenciando, passando por aquilo. Então, a Batalha de Waterloo eu gostei bastante de ter lido, apesar de muitas pessoas não gostarem.
Os Esgotos de Paris foi bem interessante. Tem outras digressões que eu achei piores, tá? Pode ser sincera com vocês. Mas é um livro, assim, belíssimo. Eu super indico pra vocês, não tenham medo. Depois eu faço um vídeo mais completo aqui no canal, uma resenha mais detalhada, tá bom? Que eu até me adentrei muito aqui numa coisa que era pra ficar só um breve resumo, mas não consigo ser tão sucinta assim. Gostei tanto de Victor Hugo, não quis ficar órfão tanto dele assim. Peguei um outro aqui que é curtinho, que é O Último Dia de um Condenado. Então, se você assim, ai, não sei se eu quero ler Victor Hugo agora e tal, muito grande esse livro, aqui é curtinho, dá pra ler numa sentada. É um livro bem viciante, inclusive, tá? Aqui é o Victor Hugo denunciando o sistema aqui de pena por morte aqui na guilhotina. Então, inclusive, é bem interessante como começa esse livro, que ele começa assim como um teatro aqui, com várias personalidades da sociedade aqui, sacaneando mesmo, tirando sarro aqui, com a questão de uma história, de um autor ali, de alguém querendo denunciar a morte ali por guilhotina e tal. E aí sim a gente entra no livro. E aí a gente vai acompanhar as últimas semanas, os últimos dias, as últimas horas, os últimos minutos desse homem condenado à guilhotina. O bem brilhante aqui do Victor Hugo é não dar nome a este homem e nem falar o crime ao qual ele tá sendo condenado, né? Então a gente não sabe o que aconteceu com ele, a gente só sabe a angústia. Então a gente entra nessa coisa claustrofóbica, a gente entra nessa questão psicológica mesmo desse homem aqui, essa angústia toda que ele vai, essa tensão que cada dia que passa, cada hora, cada instante que vai passando, de homem que sabe que vai morrer e como vai ser a morte dele. Então, tudo que ele vai pensando naquele último momento, aqueles últimos instantes, as esperanças que ele tem, as preocupações com que ele tem, e você é impossível você não torcer para que as coisas se deem bem aqui. Então, é justamente esse brilhantismo que ele traz aqui nesse livro, é impressionante. Então, é um livro que vai te marcar também. E é bem interessante que aqui vai ter uma passagem que vai falar de um homem condenado às galés por ter roubado o pão. Então, ele faz referência aqui, de alguma forma, depois ao Jean Valjean, dos Miseráveis. Então, assim, gostei bastante. Ó. É a vida vista de perto. Eu achei muito bom esse livro, recomendo fortemente para vocês. Aqui, esses três últimos que eu vou falar com vocês foram leituras que eu lembro perfeitamente, que foram os de junho. Por quê? Eu fiz um vídeo aqui no canal indicando 48 livros para 48 livros para os 48 países participantes da Copa do Mundo. Sim, estávamos temáticos aqui com a Copa do Mundo, tá? E eu escolhi livros ali que eu tinha aqui em casa, tá? Um eu acabei comprando porque eu fiquei interessada em fazer a leitura, e dois estavam meio que parados aqui, representantes de alguns países. O primeiro deles que eu peguei para ler, que fiquei com muita vontade, é o Pedro Páramo como representante do México, tá? E é um livro aqui que eu nunca li realismo mágico, então sempre quando as pessoas falavam de realismo mágico, eu sempre fiquei assim, não sei se é pra mim. Sempre tive interesse de ler Cem Anos de Solidão, mas sempre com essas ressalvas. E eu sei que esse livro aqui inspirou muito o Gabriel Garcia Marques. O Gabo já tinha lido mais de uma vez esse livro e foi fundamental para ele escrever Os 100 Anos de Solidão. E aqui nessa escrita, quando você encontra ela é extremamente direta, tá? Então logo no início fala que uma característica do Juan Rulfo aqui foi justamente isso. Ele escreveu o livro, depois cortou tudo que não era essencial e depois ficou este livro aqui. Nós temos fragmentos. Então o nosso protagonista aqui, ele vai para a cidade de Comala saber notícias do pai, a pedido da mãe dele, que acabou de falecer. E ele vai investigar sobre isso. Ele cai nessa cidade fantasmagórica, tá? Então é uma cidade ali que tem vozes do presente, do passado. Tem também essa questão dessa figura do Pedro Páramo ali, todo o trauma que ele colocou nessa cidade, tudo aquele homem tirano ali, então tudo que ele causou de mal naquela cidade. Então você encontra uma estrutura extremamente fragmentada, você não sabe se é do presente ou do passado que estão se falando, e também você não sabe quem está comentando nessa história, se está vivo ou se está morto. Então é uma leitura que você tem que estar super atento enquanto está lendo. Ah, mas então, nossa, não sei se eu vou gostar desse livro. É um livro viciante, tá no início. Nas primeiras páginas ali, você fica, peraí, o que eu tô lendo? Peraí, que eu tô meio confusa. Sabe aquela sensação? Mas pra mim esse desafio é instigante. E aí eu voltei um pouco nas páginas, aí comecei a fazer as minhas anotações aqui nos rodapés, aqui para entender o que estava acontecendo ali na história, os personagens, tendo a minha própria opinião ali, quem tá vivo, quem tá morto, mas tem coisas que às vezes nem
não é nem preciso você ter essa certeza às vezes ali. E aí você aos poucos, quando vai lendo, vai entendendo mais a respeito dessa obra. E interessante que por conta dessa estrutura fragmentada, a gente acaba, né, e também do passado, do presente, que a gente vai sabendo as crueldades que esse Pedro Páramo, temido, fez, a gente vai sabendo de outras histórias. Então tem subtramas aqui acontecendo aqui, de personagens contando coisas, e também situações de realismo mágico. Então essa questão ali em alguns momentos específicos ali da história. E claro que essa cidade aí fantasmagórica, tudo isso traz esse realismo mágico, né? Então ter vozes do passado, do presente falando ali. E tem um momento desse livro que há uma reviravolta e tudo vai clarear na sua mente. É só você insistir um pouco ali em torno da metade, ou até um pouco mais. E aí você vai entender o que está acontecendo nessa obra. Se precisar voltar um pouco nesse livro, volte. Vai valer muito a pena. Aí depois você continua a sua leitura e aí você vai entender bastante do que está acontecendo nessa obra. Gostei muito, muito mesmo dessa experiência, tá? Depois eu peguei o Desonra, do Coetzee. Esse livro é representante da África do Sul. Eu tenho ele aqui em casa, olha, há muito tempo. Mas assim, eu já vi ele em várias listas. Eu até liberei alguns vídeos de lista recentemente aqui no canal. Acho que do The Guardian também. E ele volta e meia ele aparece em alguma listagem de livro importante, dos livros mais lidos, indicados. E assim, eu leio a sinopse desse livro. E ele é um ganhador do Nobel de Literatura. Mas assim, eu nunca... Ah, não sei, uma hora eu leio esse livro, sabe? E aí eu peguei pra ler, né, fiquei empolgada ali, falei, eu tenho representantes da África do Sul, nunca li nada, acho que da África do Sul. E aí você vai acompanhar a história aqui. Esse livro é meio que dividido em duas partes, tá? Então você acompanha a história de um homem. Primeiramente tem que falar pra vocês que essa leitura é crua, ela é desagradável, tá? Você não torce em nada por esse protagonista, você fica com nojo dele em vários momentos aqui, mas é uma leitura viciante, tá? Como que isso pode? É porque esse cara escreve muito bem. Você fica muito fascinado ali, não sei, fica hipnotizado com a história de alguma forma, por mais que tenha isso acontecendo, eu não consegui largar esse livro até terminar, tá? Vai entender, mas é muito bem escrito, uma leitura fácil pela, digamos, a narrativa é fácil, tá? De ser lida, mas a história é pesada. Então esse professor aqui, que ele tem uma coisa de... É um homem, ali acho que os desejos, os instintos de homem tem que ser realizados ali, então ele fica sempre atrás de mulher, né? Ele é separado, tem uma filha, a filha mora numa cidade do interior da África do Sul, e ele acha, assim, que os instintos dele tem que ser, assim, né? Ele tem que ir atrás de mulher e tal, e ele acaba tendo um caso com uma aluna, né? Ele é um professor de universidade, e ele dá aula, assim, só por dar, tá? Ele não tem paixão pela profissão dele, não. Então você vê um homem assim, uma vida de homem comum, vivendo essa vida dele bem medíocre, tá? E que essa situação dele ter um caso como aluna, né? Isso vai acabar percutindo ali na universidade. Ele é convidado a ali se retratar, ele não aceita. Então, é um livro que tem muito essa questão da culpa, dessa questão dessa não vontade de acertar as contas com o passado, essa questão muito mal resolvida. Então, ele acaba sendo convidado a se retirar dessa universidade, ele nem se incomoda com isso. E ele vai acabar indo para a casa dessa filha dele, no interior da África do Sul. Só que esse lugar aqui é um regime que aqui está numa época pós-apartheid. E essa região específica desse interior da África do Sul sofreu muitas consequências disso. Então, lidar com esse momento ali, nesse interior ali, que as práticas foram muito mais pesadas e tal, e vai acontecer algo nessa segunda parte com a filha dele, que muitas coisas vão mudar. É um livro que você vê que o pai com a filha tem um problema de diálogo, dele entender as escolhas da filha, coisas mal resolvidas, práticas que ele faz que você não concorda, sente nojo dele também, da forma como ele é, de não achar que ele tá errado nunca. Então é um livro assim cru mesmo, é um livro assim que te incomoda. E você também entender a questão dessa desonra nesse nome desse título aqui. Mas eu gostei da experiência de ler, tá? Então, desonra aqui tá muito a questão da desgraça que acontece na família, tanto dele quanto da filha principalmente, tá? Mas você tem um contato aqui com a cultura local bem forte. Gostei da experiência de ter lido, apesar dos apesares aqui. Quero ler mais obras desse escritor, tá? Não sei qual ainda vou ler depois, mas que gostei, como eu disse pra vocês, da forma como ele escreve. E por fim, eu peguei um representante do Uruguai, que é A Trégua, do Mário Benedetti, tá? Eu peguei essa edição minha que eu tinha da Tag Curadoria, tá?
então por isso que ela é capa dura e tal, mas ele sai pela Alfaguara. Aqui nós temos algo parecido com o Caderno Proibido da Alba de Céspedes, tá? Nós temos aqui diário também, tá? Então é um homem aqui que tá para fazer 50 anos, ou já tem 50 anos, tá? Ele tá para se aposentar. Então, tá vendo? Tem as entradas aqui do diário. E ele vai ali para passar o tempo dele, resolve fazer as anotações justamente porque ele está contando os dias para aposentadoria. Então, esse aqui sim é a vida de homem comum, levando uma vida simples. Então, pensa como um pouco o livro do Stoner, do John Williams, alguma coisa assim. Então, é isso, é uma vida de homem medíocre que acaba... Ele é viúvo, tem 3 filhos e tá louco para se aposentar, como eu disse para vocês. E a vida dele, assim, é passado, é aquela questão que a gente muito busca pra felicidade, mas não percebe quando ela chega pra gente, sabe aquela história? Então esse livro vai falar muito sobre isso. Então ele tem essa vida comum até que a vida resolve dar trégua pra ele, justamente a trégua. Então você entender o que vai lhe dar a trégua, qual acontecimento vai fazer com que tenha uma trégua na sua vida, é um livro muito forte nesse sentido, tá? Ele é bem curtinho, bem simples de ser lido, mas o impacto dele está nessa simplicidade desses acontecimentos, dos dilemas que ele vai passando na vida dele. É bem interessante, quem gostou muito do Caderno Proibido da Alba de Céspedes, lê esse livro. Talvez você, homem aí, pode assim, mas isso ali, Caderno Proibido, uma mulher falando de problemas íntimos dela, não sei se é pra mim. Então leia esse livro aqui que você vai gostar, tá? Que aqui já é um homem falando dos problemas íntimos dele. E aí você vai ver, e também a questão, né, de falar sobre a busca pela felicidade. Nós buscamos muito a felicidade, não é verdade? Mas a gente sempre acha que a felicidade está no futuro. Mas a felicidade às vezes está acontecendo no nosso presente e a gente não está valorizando. Então, talvez a gente esteja vivendo esse período da trégua e a gente não está percebendo isso. Então a gente está se questionando de várias coisas, mas a vida está dando trégua pra gente. Então esse livro faz a gente pensar sobre esses acontecimentos, né? Filosofar um pouco a respeito sobre isso. Eu gosto desses livros intimistas, acho que eles crescem muito com a gente conforme o tempo vai passando, assim. Então, eu tenho que um mês que eu li esse livro, um pouco mais de um mês. Então, quando eu vou falar agora dele, já lembro com mais detalhes outras coisas, né? Então, na hora você pensa assim, um livro de diário e tal. Aí você vai lendo coisas simples acontecendo com Martim Santomé. E depois você vai percebendo a grandiosidade desse livro depois de um tempo ali. É aqueles livros que amadurecem com o tempo. Livros como vinhos, né? Ficam melhores com o tempo. Pois bem, pessoal, essas foram as minhas leituras desses 3 meses, né? De abril, maio e junho, tá? Em breve eu trago para vocês a atualização das minhas leituras de julho. Estou bem empolgada para comentar com vocês. Gostei muito dessas leituras. Quero saber de vocês, se vocês já leram algum desses livros, ficaram interessados, tá? Também gostaria de saber quais leituras, né, mais impactaram vocês. Se vocês tiveram alguma leitura transformadora. Eu, sem dúvidas, né, não posso dizer para vocês que o Manto de Cristo não é transformador, que lendo Lolita inteirão também não é transformadora, que O Último Dia de Condenado é bem transformador também. Os Miseráveis, gente, que livro grandioso, que livro maravilhoso. Então, são leituras que nos fazem refletir sobre várias coisas da nossa vida, seja a nossa busca pela felicidade, sobre a nossa questão de se praticar a justiça, né? A questão de ser bom, praticar o bem, a gente também sobre a nossa questão de fé. Então são livros que trazem ensinamentos bem profundos, então eu indico bastante essas leituras que eu fiz para vocês, tá bom, pessoal? Lembrando que tudo que eu falei aqui, os livros não vão estar linkados aqui no box de descrição do vídeo. E também, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever, hypar o vídeo, curtir. E lembrando que o nosso vídeo termina, mas o nosso bate-papo não, ele continua sempre aqui nos comentários. Outra coisa, comente depois, eu quero voltar a fazer as resenhas individuais aqui no canal. Então, qual desses aqui você quer ver primeiro, uma resenha só dele, tá? É um vídeo mais curtinho de resenha, mas com mais aprofundamento do que eu trago aqui nesses resumos, tá? Por mais que o resumo aqui não fica tão resumido aqui, tá? Mas aí eu vou conseguir falar um pouco mais de detalhe das obras, tá bom, pessoal? Então, comente aqui depois qual o livro que vocês gostariam que eu resenhasse aqui primeiro no canal. Os 3 primeiros que vocês gostariam, tá bom, pessoal? Então, olha, um beijo enorme, tchau, tchau e até o próximo vídeo.